Fala galera, estamos aqui com mais um Madruga Cast, junto com um convidado novo, um meu parceiro aqui de bola da vida, que me ensina muito aí na rede social, o... Bruno Piacentini. Beleza. Seja Eu ia bem-vindo. falar muito Bruno Piacentini, seja muito bem-vindo. Olha só, comecei bem. Beleza. Bom, tá ótimo. Você é bem-vindo, Bruno. É. Obrigado por você estar aqui hoje. O Fábio tá no lançamento do livro dele. Exatamente, noite de autógrafo, ele tá bombando lá, viu? Cara, Uma eu galera lá. vi os stories, o menino tá chique, né? Até comentei Sim, lá. Nossa, olha ele, todo autor de livro, todo bonitão. Tá sim. E a Fran só de tiete, né? Tirando foto, Só. O filmando. Gabriel não para com a lente, foto pra caramba, ele ali, bração já doendo. Mas tem uma galera lá, é legal pra caramba. Fiquei feliz pra caramba em ver ele lá. Deu uma Opa, passada, eu agora vim também. pra cá. Sensacional. Fabião, parabéns. Isso é fruto do todo o seu trabalho aí e dedicação. E hoje a gente tá com com a Paula Vieira, que ela é mentora aqui do PAP, é cria aqui da casa, né? Aqui é da casa. Que turma que você participou, Paula? Turma 1. Na turma 1. Caramba. A gente tava falando disso. Deixa eu até perguntar, turma 1, outubro ou novembro? Outubro. Ah, então tem uma turma 1. Tem uma Essa é uma turma discussão 1. muito grande aqui entre eu e o Henrique, que ele sempre fala, não, você é da turma 1 também. Eu falo, não, eu sou da turma 2, eu entrei em novembro de 2019. E a turma 1 foi tipo um mêsinho antes. É isso mesmo, turma 1 Foi foi em outubro. comecinho de outubro. Sensacional. Paula, se apresenta pra gente, por favor. Hoje você tá lá no Ion, né? Isso. Quanto tempo que você tá lá? Bom, primeiro, obrigada, gente, pelo convite de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho aí da minha carreira. Sensacional. Eu estou no Ion faz um ano, como especialista em investimentos. Então, dentro aí da minha trajetória de mercado financeiro que eu iniciei em 2007, lá no Banco Real. Não sei se o pessoal lembra que hoje o pessoal de banco é mais novo. Então, comecei lá no Banco Real como estagiária, usava aquele coletinho da humildade, Legal. atendendo os clientes lá como posso ajudar, orientando os Sensacional. clientes. E aí, dentro aí desse período, passei pelo Santander, quando o Santander realmente Fez a comprou o fusão, Real. né? Isso. E eu permaneci lá no grupo, atuei bastante tempo em agência, então trabalhei no caixa, escriturária, coordenadora, ali do dia a dia realmente, tanto de agência quanto de PABs. E aí em 2019 eu finalizei lá o meu ciclo como gerente digital no Legal. Direct, então que era ali quando começou realmente esse movimento que saiu, né, do Itaú, que começou mesmo ali com o digital. Sim. E depois entrei aí para trabalhar na área de investimentos na Guide, onde eu trabalhei ali, passei por uma experiência que foi muito boa. Fiquei ali 6 meses, que foram super intensos, de muito aprendizado. E aí foi quando o Ion me encontrou ali e foi amor à primeira vista. Que sensacional. Bom, ela contou a carreira dela ali agora em uns 5 minutos. E agora a gente vai destrinchar um pouquinho Exato. cada parte. O que representou essa passagem para você do Santander, a passagem na Guide. Paula, mais uma vez, prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite de você participar. Hoje você trabalha num cargo, né? Hoje você trabalha num banco, numa função que muita gente procura, né? Muito. Muita gente, acho que manda muita gente mensagem para mim e para você também, né, Bruno? Sim, não só os profissionais nos procuram, mas as empresas também, as instituições. Que legal. Eu aqui do lado do Ronaldo Cerqueira, que acredito que a maioria que deve conhecer, eu vejo quantas mensagens ele recebe de vários bancos, cooperativas, corretoras. O mercado para a área de investimentos está realmente muito aquecido. E o Sim. profissional que entende que só a certificação CE não é o suficiente, que vem já para a prática, ele acaba se destacando. Mas está muito aquecido realmente. Com certeza. E aí, é muito pontual a sua presença aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho do que você fez na sua carreira para você chegar onde você está hoje, né? Poxa, você falou pra gente aqui no off, que você tá um ano no Ion, tá descobrindo, tá experimentando, tá vivendo uma fase diferente. E Sim. desde que toda vez que eu pergunto do Ion, falo coisa do Ion, você já dá um sorriso, né? Já fala que tá bem. E é muito pontual isso pra gente poder passar a experiência pra galera. Mas antes, vamos falar lá do Santander. Por quê? Por que Santander? Da onde que apareceu essa vaga? Você é formada no quê? Conta um pouquinho pra gente, Paula. Eu sou formada em administração e quando eu entrei lá
no Banco Real, realmente era para uma vaga que na época tinha ali, vamos dizer, uma certa espera, que era ali o famoso escriturário, Sim. né? E aí, mais ou menos um ano e meio depois, eu estava ainda no período de estágio, transição ali, fiquei 1 ano e uns 3 meses de estagiária. E aí, um pouquinho depois, começaram aquelas especulações que, o Santander vai comprar o real, aquelas coisas que a gente começa a ouvir. Sim. Mas isso trouxe realmente um grande movimento de crescimento ali na parte muito comercial, que o Sim. Banco Real ali era muito voltado realmente ali pro cliente, o pessoal gostava muito do atendimento, tinha o atendimento Van Gogh. E o Santander já é um banco espanhol, bem diferente, com outro tipo de perfil. E ali a gente viu que a possibilidade, dentro do Banco Real, por exemplo, eram funcionários já muito antigos de casa, então pessoas com 15, 20 anos ali no cargo. Então, para a gente conseguir uma promoção, às vezes demorava um pouquinho, né? O pessoal ficava 5 anos no caixa, era uma coisa assim mais longa. E essa transição foi bem importante para realmente, assim, o banco dar oportunidade para quem está ali interessado em se engajar, em realmente fazer, né, o atendimento para o cliente, realmente buscando tanto fazer a nossa parte como funcionário, mas realmente atender o que o cliente está esperando. E dentro disso eu consegui aí crescer durante várias fases ali, até que eu cheguei como coordenadora. Uhum. E passei por várias localidades. Então, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Santo André, trabalhei em São Caetano. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, que quando você está iniciando e você realmente tem essa perspectiva de crescer, às vezes você precisa ter um pouquinho de mobilidade. Sim. Muitas pessoas, às vezes, querem, eu quero uma vaga, mas eu quero ficar perto da minha casa, eu quero ir andando para a agência. Mas, às vezes, não acontece. Prejudica muito isso. Eu sinto, como o Madruga sabe que eu sou de Piracicaba, Ó o meme. tem, assim, quem mora em São Paulo, seja, eu não sei muito bem como vocês dividem aqui, né, o São Paulo, que é gigantesco, né, mas tem o ABC e tal, mas independente, é muita possibilidade, vocês estão acostumados com essa distância. Quem é do interior fala que vai ter que ir 5, 10 quilômetros longe de casa, não quer. A Sim. primeira agência minha em Piracicaba foram 4 quarteirões de casa, eu ia de a pé como estagiário. Caramba. E aí eu fui efetivado pro outro lado da cidade, que eram 4 quilômetros. E aí já, nossa, não acredito, meu, caramba, que isso, mas fui. Só que tem pessoas que já barravam nisso, sabe? Eu acho que Sim. quem já é adaptado com essa correria de São Paulo, com essa grande extensão, né, e grandes possibilidades, sai na frente por conta disso. Porque quem não vivencia várias agências, perde muito. Porque cada agência é única. É Itaú, Sim. é Santander, é tudo Santander. Não. Tem o Santander mais agência Povão, tem o Santander mais agência que é dos consignados, tem agência. É muita diferença. Você vai pegando muita coisa uma da outra, né? Você sentia bastante isso também ou não? Sim, tem bastante característica pela localidade, pelo bairro que tá. Então, às vezes, você pega uma agência no centro da cidade, mas aquele pessoal, na minha época, hoje não sei, né? Mas, nossa, era fila de motoboy e os clientes arrumavam briga, porque assim, você tem 3, 4 guichês e entra um motoboy em cada guichê com Meu um Deus. malote E e aí, assim, você rouba tinha o que caixa. processar na hora, então Nossa. travava o caixa. E isso era uma reclamação de mais característico de quem trabalha no centro da cidade. Sim. Aí você ia para um bairro às vezes mais nobre, então já era um público que só ia na agência se realmente precisasse. Depois começou a vir ali, na minha época de estagiário, o pessoal não sabia usar caixa eletrônico. Nossa. Eu ficava ali para ensinar as pessoas a fazer depósito. Hoje eu vejo que praticamente quando raramente a gente passa perto de uma agência, você tem ali uma pessoa para apoiar, e eu vejo que isso é muito forte na caixa. Sim. Então, ali tem que ter alguém no autoatendimento. Sim. Mas se você passa, às vezes, dependendo do lugar, os clientes já chegam, já se autosservem, eles sabem sacar, até mesmo os mais idosos. Eles evoluíram muito de 2007, Sim. quando eu estava aí fazendo esse trabalho, para hoje. Então, quando que a gente pensou que isso ia evoluir dessa forma? E aí essas características vão ficando realmente uma agência, às vezes, num lugar, tem muitos idosos, aí no dia do INSS, aquela correria. fila, o pessoal chega às 8 horas da manhã na Dona fila. Maria que chega às 6. Exatamente. Sempre assim, sempre É a Dona Maria que chega às engraçado 6. que o Bruno abre a agência às 10.
Aí dá 10h10, ela fala assim, não vai andar não essa fila? Eu tô desde as 6 da manhã aqui. Mas a gente Cara. abriu faz 10 minutos, dona Maria. Sim. São particularidades bem legais de se trabalhar em agência. E até você falando desse ponto do interior, da diferença de distâncias das agências, aqui em São Paulo a gente é acostumado a trabalhar pelo menos com 1 hora de qualquer serviço. Tem uma galera mais nova que faz o quê? Puxa, eu vou alugar um lugar Sim. perto, vou trabalhar, morar perto de um metrô, porque dali eu vou pra qualquer lugar. Bom, eu sou mais velho, então eu moro em uma casa que tudo é 1 hora. Ah, você trabalha? É 1 hora de distância, seja de ônibus, seja de trem, ou seja, às vezes até de carro. Minha última agência que eu tive a sorte de estar a 30 minutos, ou seja, 15 quilômetros de distância. Caramba. Mas tem essa peculiaridade. Ô Paulo, lá no Santander você foi ganhando os cargos, chegou a coordenadora e tal. E que ponto, assim, que você deu estralo, tipo assim, puxa, eu preciso de uma mudança. Que ano que foi isso? Foi em 2018. 2018, aí você, Foi o meu último ano ali pum, como coordenadora. aham, E eu já vinha num processo que dentro da agência, né, quando você está em áreas operacionais, eu passei praticamente muitos anos, a maior parte da minha carreira na área operacional, eu sempre tive ali nas avaliações dos meus gestores um retorno de que eu teria ali um potencial comercial para Sim. assumir uma carteira como gerente, né? uhum. Eu passei na época, quando eu entrei no caixa na CPA 10, então eu era uma das únicas caixas que tinha ali na agência que tinha CPA 10, a maioria não tinha certificação nenhuma. Isso 2000 e... 2011, 2012. Bastante tempo. É Já faz tempo. bastante tempo. E assim, ainda assim, e até hoje, se você procurar, você acha funcionário na agência que não tem CPA 10, por exemplo. Eu vou dar um relato. Você viu que a menina que mandou mensagem pro Ronaldo? Não, não vi. Do Santander, do operacional, né? Não tem certificação. E aí ela mandou, poxa, eu não vou tirar a certificação. E se o banco mandar embora, eu vou processar eles. E aí o Ronaldo falou, poxa, ele até brincou com ela. Então você tá fazendo hora extra, porque você trabalhar com banco, lidar com investimentos, vender esses produtos, cara, é habilitação, né? CPA 10 é o que a gente, principalmente o Bruno, a galera bate, precisa ter. E aí ela ainda falou, pô, você e aquele Madruga nojento ficam falando disso. Gente, século XXI, né, Paula? Exatamente. Século XXI, a gente, assim, isso era muito comum no passado, né? Quando você trabalha numa agência que tinha um pessoal muito antigo, igual eu trabalhei, que o gerente mais jovem tinha 15 anos na cadeira, realmente era assim, CPA 10 é suficiente, pra que isso? Ou então aquela mentalidade, não, eu sou operacional. Eu sou operacional, eu não sei falar de produto nenhum, eu tô aqui para digitar, para avistar cheque. Nossa. Era um trabalho realmente bem manual, mas Qua- que talvez não precisava, Que você né? era coordenadora, você era tesoureira. Você que era responsável caixa eletrônico, Isso, abastecimento, coordenadora chamar carro barra fora. tesouraria. Hoje é o GNS2, né? Não sei se você sabe. Isso, E o muito GNS2 já não pega nem dinheiro. E o pessoal fala, puxa, exatamente. graças a Deus eu não preciso. Por quê? Ganhou uma meta tão pesada, a galera fala, e se pegar em dinheiro, ferrou, já não entrega mais. Porque, puxa, eu tô aqui precisando fazer meu consórcio, tá acabando o dinheiro da agência, preciso pedir carro forte. Tá acabando o dinheiro do caixa eletrônico. Então, tem uma galera que já, ou a agência não tá trabalhando com o numerário, Sim. ou tem algum trabalho que é terceirizado. Então, vem a empresa e ela faz o abastecimento já. Isso começou ali mais ou menos em 2017. Eu trabalhei dentro de um pub. Eu trabalhei bastante tempo dentro de pub de várias empresas, de Legal. faculdade, de hospital. Então, isso também ajuda a você se desenvolver, porque a mentalidade antiga era assim: eu sou tesoureiro, eu só faço isso. Uhum. Eu sou caixa, eu só faço isso. E no pub, não. No pub você tem que saber fazer tudo, você Legal. tem que fazer o que precisa, né? Então, isso faz com que você cresça. São as situações difíceis, né, que fazem a gente evoluir, porque senão você fica ali, esse aqui é meu cargo, eu só vou fazer isso, né? E aí, quando nós tínhamos aí mais ou menos 2017, ali no pub que eu estava, já estavam estudando essa questão do numerário.
Quando eu trabalhei dentro de um pub também da Rede Dora em Santo André, já não tinha mais numerário. Eu era coordenadora, eu atuava como gerente no cargo de coordenadora. Legal. Então, eu tinha meta de seguro, eu tinha meta de capitalização, de consórcio, de Sim. conta universitária, consignado. E aí, quanto mais você é cobrado por isso, como que você vai passar o dia no caixa eletrônico, abastecendo máquina, contando envelope, procurando sim. diferença, sendo tempo. que você precisa bater a sua meta. Então, fica mesmo complicado, mas isso começou gradual e a tendência é continuar. Sim. Eu acho, assim, uma coisa importante nessa de unificação de cargos, e o PAB é muito isso, né? Sim. Qualquer PAB de qualquer instituição você faz um pouco de tudo. Agora o Itaú não é mais caixa, é o agente de negócios e também Sim. na mesma pegada, na mesma linha. Acho que o Santander, me corrijam se estiver errado, mas o Santander veio primeiro nessa linha, com o GNS, e aí tinha muitos relatos de pessoas reclamando por ter acúmulo de funções, puta, eu fazia só isso, agora eu faço várias coisas. E é claro que eu entendo que em alguns casos sim há exploração e não tem como a gente negar. Sim. Mas isso faz parte da experiência do cliente também. Porque dentro da agência, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também que a gente está lidando com o cliente. E o cliente tem que ter a melhor experiência possível. E aí, às vezes, ele chegava até mim, demorava 20, 15 minutos na fila, 10 minutos na fila, não importa, mas começava a situação, você precisa primeiro passar lá. E aí passava com essa pessoa, aí precisa passar lá. E aí você precisa fazer não sei o quê. E depois você volta comigo pra finalizar. Acho que a intenção maior foi unificar pra... Beleza, caiu com o Bruno vai resolver. Você Então, resolve não. tudo. Eu tenho autonomia pra fazer isso e aquilo. Sim. Então, assim, eu acho que quem passou por PAB antes, já tinha muito essa vivência, né? E é a experiência do cliente, não tem E o como. cara a pessoa que sai do pub, né? Ela trabalhou ali, pega uma baita experiência. Ela vem Você voando. você Muita. vem, tipo assim, aquele papo. Precisa fazer tal coisa. Uma agência grande tem, fulano faz. Não, no pub eu que tenho que fazer. É? Sim. Tá desse jeito a agência. Quem vai resolver? Não, sou eu que sou Sou aqui eu o dono que- da casa. Né? Exatamente. É eu e mais um ou mais dois e acabou. Se não for nós por nós, não vai ser ninguém, Uhum. né? Exatamente. E isso acaba construindo uma mentalidade diferenciada. Sim. Paula, aí você saiu, né? Você já disse que já estava vindo ou ganhando essa mudança. E aí você saiu do Santander para ir para a Guide, correto? Eu saí em 2019 do Aham. Santander, eu estava ali como gerente digital, empresas, então eu Sim. atendia clientes ali MEI ou ME, que tinham um faturamento de até 1 milhão, né? E esse atendimento na época já era ali, o Itaú já tinha começado, no Santander era, entre aspas, uma novidade. Uhum. Essa plataforma, isso foi pro Select, depois foi pro Van Gogh, e foi expandindo, né? Ali naquele cenário. E aí eu comecei a entender que eu não queria mais seguir por aquele caminho, né? Porque eu não sei a experiência dos outros, mas, por exemplo, a que eu tive, não tem nenhum tipo de orientação para, olha, existem outras certificações, a gente tem X possibilidades. O mundo que se enxerga para quem trabalha na agência é que só tem a agência. E, na verdade, o banco é muito mais que isso. O mercado financeiro é um oceano. O mercado financeiro com é um certeza. oceano. E o mundo é pequeno. Então, a gente vai encontrar essas pessoas novamente. Sim. Eu já encontrei várias pessoas que reencontrei agora, por exemplo, no Ion, Que legal. que foram, por exemplo, um supervisor meu lá no Banco Real, hoje é gerente geral em agência do Itaú, uma das agências que eu tenho cliente. Que legal. Tenho um colega que é especialista 2 em outro escritório que trabalhou comigo em 2010 dentro de um Caramba. pub. Olha só. Então, assim, o mercado financeiro é um oceano, ele tem oportunidade para todo mundo, tá cada dia mais crescendo. Então, se você Sim. tem essa disponibilidade, essa vontade, você vai encontrar, né, uma oportunidade. E você também sempre vai reencontrar pessoas que permaneceram nele. Então, sempre é importante a gente lembrar a questão do networking, a questão de realmente, às vezes, você trabalhou com uma pessoa, isso todo mundo me relata que é bem comum. Você é super amigo do gerente do teu lado, do caixa, separou da agência ali, saiu. Acaba a Nunca amizade, mais né? acabou a amizade. Nunca mais você se fala. Mas dali 5, 10 anos, a pessoa sai do banco, ela te manda uma mensagem, fala: leva o meu currículo no banco que você está trabalhando. Sim. E Na hora que isso precisa, também. né? Exatamente. Então, isso é um ponto que as pessoas também precisam
mudar um pouquinho, Fortalecer esse network, né? E Exatamente. quando você estava na agência e deu esse start em você de que você precisava, que o mercado financeiro era muito maior do que a agência, foi você mesma que foi atrás? E como que foi isso? Porque eu tive muita essa dificuldade. Eu fiquei alguns anos, na agência e me davam possibilidades. Bruno, você pode ser supervisor de caixa. Meu Deus do céu, não dá. Não, você pode ir para a área comercial. Então, não, mas eu tenho o jurídico. Não, então eu não quero nada. E aí perguntava, só que todo mundo davam só essas opções. E eu nem julgo, nem culpo, porque é realmente as metas. A galera fica só focado na Fica bem agência. focado. Eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás do LinkedIn, descobrir, vi lá, caramba, especialista em investimentos, o que que é isso? Vem atrás, tal, encontra o Fábio. Foi você mesma que foi fazendo tudo isso ou já tinha algum amigo que conhecia? E é engraçado que na sua época parecia uma coisa muito distante. Não, absurdo, Tipo, absurdo. poxa, esse negócio aí tá uns 10 andares pra cima de mim. Mas foi mais ou menos a mesma época, 2018 para 19, que deu isso em Isso. mim e aí não conheciam a certificação CEA. Não, eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Eu Porque a comecei, CPA 20 era a nata já ali do Nossa, pessoal. Era, e era ninguém top tinha. se você tivesse CPA 20. eu comecei a página em julho de 2018. Eu só ouvi o CEA, eu acho que em 18 para 19, por causa do Fábio. Que opa, existe um Fábio Lousada, é um cara que tem muita certificação. Qual que ele tem? 10, 20, CEA, tal, tal, tal. Falei, caraca, que certificação é? Esse cara é zica do negócio. E aí que eu fui descobrir que existia o CEA. Sim. Quando me deu, eu participei aí em 2018, eu participei de um processo de coaching que eu fui procurar, porque eu já estava entendendo que ali para mim não tava, a situação que eu estava vivendo na agência já não tava legal, né? E eu queria prezar realmente, continuar entregando as minhas metas, é o que a gente fala, sair pela porta da frente, né? Eu não vou, não é porque às vezes eu não tô mais feliz ali, Entrega, né? que eu sou obrigada a largar, igual às vezes acontece, eu não vou fazer, eu tô prejudicando o colega do meu lado, eu já fui prejudicada por pessoas assim. Aham. Aí, nesse processo de coaching que eu recomendo todo mundo passar, se puder, é que realmente, assim, autoconhecimento. Eu entendi que pra mim ali não tava dando mais. E lá, nessa mesma época, em 2008, quando eu ainda tava lá no Banco Real, eu abri conta na corretora do Santander ali, quando foi migrado. Eu abri conta na corretora e eu sempre achei muito interessante o pessoal que trabalhava na sala de ações. O Santander, ele tinha salas que os investidores poderiam ir e tinha ali um consultor para te atender, para falar de mercado com você, de ações, mas para Legal. mim aquilo parecia tão irreal, Aham. tão distante, que nunca ninguém tinha comentado nada. Eu falei, nossa, o que será, né? Ali deve ser alguém que faz realmente um trabalho que deve ser muito diferenciado e tal. Sim. Mas na própria agência ninguém tinha nenhum conhecimento sobre o assunto ou sobre certificação. Então, isso passou e a gente é absorvido aí pelo dia a dia. E quando você vê, você caiu ali no limbo, né? De Você novo, fica né? lá de novo e esqueceu. Quando eu passei por esse processo, lá dentro das perguntas, das reflexões que nós fazemos, uma das coisas foi lembrar, poxa, o que que eu queria ter feito? Para onde eu queria ter ido quando o meu objetivo era entrar no banco? O que que eu gosto de fazer? E aí, por coincidência, naquela época eu tinha comprado algumas ações, né? E a gente teve aquela crise do subprime. Eu tava querendo aprender, foi num momento bem ruim, bem errado, porque perdi bastante dinheiro, fui sem Mas conhecimento, aprendeu. mas aprendi, tudo é aprendizado, então eu sempre falo, até para as pessoas que eu conheço, você tem conta numa corretora, você investe, você já tentou, você não precisa ter R$ 1 milhão para aplicar. Compra uma ação lá, R$ 10, R$ 20, e faz um teste, vai procurar conhecer, né? E aí, eu lembrei disso e falei, poxa, eu vou sair do banco, já estava decidida que aquele ciclo para mim já não dava mais. Sim. E aí, realmente, tanto que eu saí, eu consegui meu desligamento, porque eu tinha bastante tempo de casa, então consegui o desligamento, mas deixei minhas metas entregues. Então, deixei tudo pronto, não deixei de trabalhar por Maturidade. isso. Isso é maturidade. Olha, eu saí com mais certo batido. Olha que legal. Eu tava há 7 dias das minhas férias quando eu fui mandada embora. Então, assim, deixei tudo certo, não agi de má fé com ninguém. E aí pensei, agora eu quero procurar me direcionar
exatamente para onde eu quero ir. E eu vou estudar. Na época eu pensava na CPA 20, porque seria a certificação que me habilitaria para ou ir para a parte de alta renda ou de investimentos mesmo. Foi quando eu comecei a pesquisar e li sobre o CEA. Então, o que eu pensei? Eu não estava trabalhando naquele período, eu estava passando por alguns problemas naquela época familiares, eu estava com a minha mãe doente, ela estava em estado grave, depois ela faleceu. Então, eu me dediquei ali, consegui seguir por aquele momento. E depois eu pensei, né? Bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. E fui pesquisar sobre certificações do mercado. Foi quando eu vi o CEA. Então, eu pensei, nossa, em vez de fazer CPA 20, eu vou direto para o CEA, porque ela vai me dar a mesma habilitação e ali eu vou poder atuar diretamente com clientes, né, montando carteira. E nisso, eu me matriculei numa escola que eu fiz um curso presencial, inclusive, porque não tinha pandemia, né? Fiz presencial. Estudei, eu fiz a primeira prova, bombei. Gente, acontece. Faz parte. Faz parte. E quando alguém me fala assim, ai, mas eu vou desistir, não desista. Acontece com muita gente. E se é o teu objetivo, nem que você tenha que fazer 10 provas. Faz, porque uma hora você vai passar, uma hora vai dar certo. Se esse é teu sonho realmente, você vai conseguir. E aí, estudei mais um tempo, passei na prova, e aí eu falei, tá bom, tô com o CEA na mão. E eu ouvia sempre o pessoal falando na internet, não, especialista é a área do futuro, é uma área promissora, que todo mundo vai querer te contratar. Falei, tá bom. Aí foi passando, né, eu passei na prova de 1º de outubro. Olha a história do Bruno aí, tá vendo? Eu passei na prova de 1º de outubro, aí eu falei assim, nossa, e agora? Ninguém tá me ligando pra me contratar. Igualzinho. Cara, exatamente isso, exatamente. Meu telefone não tá bombando como falavam, que todo mundo vai te querer no mercado. O que eu vou fazer? Foi quando eu estava lá no YouTube um dia navegando E você viu um louco. Um logo. Eu vi o Fábio falando sobre um curso de especialista na prática. Aí eu falei, peraí. Eu preciso ser uma especialista na prática. E eu não conhecia ninguém, tá? Não tive ninguém ali que fosse CEA para me ajudar. Dos meus contatos, inclusive até hoje, desconheço aí algum que tenha passado no CEA até o momento, dos mais próximos. Então, assim, eu não tinha uma amizade, um parente, não tinha para quem perguntar. Falei, é aqui, é isso que eu preciso. Aí vi as inscrições. E aí pensei assim, falei, nossa, será que eu entro? Mas será que é na prática mesmo? Será que eu vou aprender? Será que isso é pra mim? E acho que muita gente deve pensar isso, falar, não, imagina, eles falam muito difícil, eu vou ter que fazer uma faculdade de economia pra poder entender o que tá acontecendo. Aí fui lá e fiz a minha inscrição, falei, seja o que Deus quiser. Fiz a minha inscrição, eu já tava com o CEA. Legal. E aí foi a primeira turma do Fábio. Então, assim, Mato Alto, tudo começando. O Fábio dava as aulas pra gente, tinha um especialista na prática de sábado à noite. Caramba. Então, assim, era das 8 às 10, se eu não me engano. No sábado. De sábado à noite. Era essa aula do Fábio e o grupo no Facebook. E o grupo no Facebook. Hoje tá um programa completamente estruturado, mas eu entrei, até nos bastidores a gente tava conversando, eu entrei um mês no PAP depois da Paula, e foi exatamente isso. Passei na certificação CEA, e até é chamada de vídeos no YouTube hoje pro PAP, mas não é brincadeira, foi exatamente isso. Eu saí chorando de felicidade, liguei pros meus pais, falei, eu sou CEA, eu passei na certificação, consegui o objetivo, meu pai emocionado também chorou, foi e tal, desliguei, eu parei primeiro cara na rua, onde que tem um chopp aqui? Fui, atravessei também um chopp feliz, aí peraí, se amanhã o cara conseguir uma entrevista pra mim, o que eu vou falar? Eu não sei falar nada. Tá, mas e se eu atender um cliente? Um cliente eu sei... Não sei falar nada. Assim, a certificação não prepara você, né? Sim. E aí eu vi o Fábio também falando, e o PAP no começo era exatamente isso, era aula de sábado, o Advisor na prática, que hoje é o programa de iniciação, e um grupo no Facebook de Telegram. E já era, assim, absurdo. Já era, porque você olhava e falava, caramba, realmente eu precisava de prática. A certificação, ela
tem uma Você vê barragem. como ali, que né? você tá fora do negócio, né? Ah, demais. E Demais. até o dia a dia, né? É entrar num site, te ensinar a comparar um fundo. Ah, o meu cliente está falando aqui para mim que ele encontrou 99.000% do CDI no banco X. Peraí, deixa eu olhar se isso aqui existe mesmo ou se o Legal. cliente está querendo, né? Aham. Alguma coisa a mais aqui que eu não tenho para oferecer e às Só pra vezes não tá barganhar, na né? minha alçada barganhar taxa, então eu tenho que saber se isso é verdade. Sim. E ali dentro desse conteúdo ele foi ensinando realmente no passo a passo o que ele fazia. Ele fazia o acorda mercado. Aham. Eu lembro Então, É dessa época. sensacional. E eu lembro que eu falei, caramba, que esse doido aí, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. live. Eu ficava imaginando, cara, vou ficar com lixado se eu fizer isso. Não sei se eu tenho coragem. O Henrique, teve uma época que a Unibanco teve MB Research, que o Henrique Sim. criou uma research, aí a gente transformou no MB e tal. E aí o Henrique falou, caramba, eu vou pegar pra fazer o acorda mercado. Fábio, você acordava o quê? 6? Aqui 6, 7, acordava 4 da manhã, Henrique. Não, vou fazer. Aí foi uma semana, 2, ele é difícil, né? O ritmo do Sim. Fábio ali era bem insano. E todos os dias, assim, sem falhar. Então, realmente, era um comprometimento de entregar ali pra gente, e não só Sim. pra nós, mas pra várias pessoas do mercado que ouviam ele. E ele teve esse insight totalmente assim, nossa, as pessoas não sabem ser especialistas. Sim. E ele começou ali e realmente essa dor eu me identifiquei e falei, e agora? O meu telefone não tá tocando Legal. igual falaram que ia acontecer. Falam muito isso, né? Não, Madruga, se falam. você me permite, tem até uma dúvida que vai encaixar aqui no chat. Top, manda. Já vou até falar pro pessoal, ó. Tá uma bronca em vocês, né? São 24 pessoas assistindo e metade dos likes, hein? Pode, por Pessoal, favor, vamos deixar o dar like aqui pra aí, Paula, hein? Por favor. Por favor. Mas tem uma galera aqui, como sempre, a Grace. Então, muito boa noite pra Grace, a Fala, Hélia. Grace. A Hélia, inclusive, mandou aqui, ó. Paulinha é um ser humano diferenciado. Vai muito mais que longe, merece muito. Ai, Elia, obrigada. A gente encontrou ela Maravilhosa. também, legal. E aí a Grace mesmo mandou, ó, Paula, conta pra gente como surgiu o convite pra ser mentora do PAP, porque você era aluna, passou por um processo de aprender realmente ser especialista na prática, aí acredito que aí veio a questão do Ion, mas como que foi pra você o convite de ser mentora? O que que é ser mentora? Como que você esperava isso ou não? Eu já pensava em fazer algo nesse sentido, porque eu tenho vontade de realmente mostrar para as pessoas aquilo que fez bem para mim. Sim. Legal. Então, eu sempre falo, o conhecimento, ele não pode chegar em mim e parar. Eu tenho que passar esse conhecimento para alguém, porque senão isso chega em mim, morre, acabou, e eu não tô fazendo nada com esse conteúdo todo que eu tenho. E o conhecimento liberta e enobrece a pessoa. Exatamente. E até uma coisa que eu comentei aqui com o Madruga é sobre as mulheres realmente Sim. que são muito dependentes ainda dos maridos para investir. Elas se sentem inseguras, têm medo de perder dinheiro. Então eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa para ajudar pessoas. E aí o PAAP estava com vaga aberta para mentores. Então o que é um mentor? É uma pessoa que vai realmente te orientar o que ela fez para chegar onde ela chegou, e se esse é o teu objetivo também, você vai ter alguém que vai te falar, olha, faz isso, isso e isso, segue por esse caminho, a minha experiência é essa aqui, não deu certo, mas essa daqui deu, então segue por esse caminho. E aí me inscrevi, relatei ali a minha experiência, deu certo, e eu tô super feliz, tenho legal. hoje aí 10 mentorados. Que Então, massa. são pessoas que compartilham ali realmente dessa vontade de ir para a área de investimentos, mas tem medo de falar de investimentos, não se sente ainda preparado. Então, assim, quando você vê que você já se viu ali, eu sou um gerente PJ, eu sou uma supervisora de área operacional. Então, assim, eu tenho diversas pessoas que me escolheram como mentor exatamente porque viram essa trajetória e que é possível ir do zero a especialista. Eu sou uma pessoa que foi criada no PAAP, então eu fui do zero a especialista. E eu gosto de compartilhar isso com eles, dou dicas, converso, passo às vezes alguns exercícios para... Cada um tem a sua particularidade, então você realmente tentar auxiliar no que é possível. Sim. E claro,
a pessoa ali que tá do outro lado também fazer a parte dela, né? Porque igual eu fiquei lá sábado das 8 às 10 da noite com mais algumas pessoas assistindo ali as aulas, enquanto tinha muita gente que tava passeando, tava numa balada, num restaurante, Tá na cerveja. na cerveja. Eu tava na aula com a cerveja. Não. É só não. E aí a gente vê até realmente a disciplina para estudo. Então, poxa, você está um sábado e um domingo lá, quando eu fui presencial, foram 4 sábados e 4 domingos, 35 graus. Nossa. Os meus amigos todos passeando e eu tava ali sentadinha, me preparando para a prova, fazendo vários simulados de 3 horas e meia, porque a prova do CEA é pesada, né? E então, assim, é realmente você se comprometer. E se você tem alguém para te guiar, fica um pouco mais fácil. Olha, segue por aqui, isso aqui vai te ajudar. Então, eu entendo que é muito bom ter um mentor. Na minha época, não tinha, porque era bem iniciante. Sim. Não tinha, mas o Fábio foi um mentor, porque ele sempre compartilhou muito conteúdo ali, não só da parte de trabalho, mas do que ele fez, de como ele entrou, de como ele começou. Então, esse convite foi sensacional, eu gostei muito, estou amando e espero Top. aí que os meus mentorados também estejam e deixem uns likes deles aí pra gente, né? Ô, Brunão, eu ouvindo a história da Paula, daquela fase que você tava com problemas familiares, da situação da sua mãe, até essa fase de, puxa, sair do banco, puxa, você falou, puxa, eu não queria ir pra tal lugar, não queria fazer tal coisa, decidiu fazer, puxa, sábado à noite eu tava estudando, e aí eu vejo uma singularidade com outros convidados, que eu tenho certeza que você e o Ronaldo já entrevistaram, e outros que eu entrevistei, porque todos cresceram dentro da dificuldade, quando na dificuldade decidiram, eu vou fazer, eu vou acreditar, eu vou pra cima. Semana passada eu entrevistei o Rafa, que ele é gerente Uniclass, né? E aí ele, poxa, tava contando, pô, comprei um apartamento com a minha esposa, sim, na fé, não tínhamos dinheiro pra pagar o apartamento direito, a gente trabalhava em 3 empregos, eu ia pra Nextel de manhã, fazia Uber de tarde e à noite de sexta, sábado, domingo eu ia entregar jornal na madrugada com ela pra gente fazer o dinheiro. Meu apartamento, a mesa de jantar era uma mesa de bar, não tinha sofá, tinha uma geladeira, tinha um fogão velho e era isso. E a gente acreditando com muita fé. E eu acho que também trouxe a Jéssica Castro, embaixadora da Exame. Ela falou, poxa, no Rio, meu, trabalhava pra caramba desde os 15 anos e aí fui fazer faculdade, tive a oportunidade de fazer uma faculdade boa, investi na minha carreira e hoje ela tá lá como embaixadora da Exame. Então, acho que a grande lição que eu gosto de tomar nesses podcasts, nessas conversas que a gente tem aqui, é dessa decisão das pessoas. Puxa, a vida realmente é difícil. Existem situações que são muito duras e parece que você vai desistir. A vida tá dando uma chicoteada aqui que é pra eu largar tudo. Mas todas essas pessoas que mesmo com chuva, mesmo com sol, mesmo com dor, mesmo com fome, mesmo com sede, elas decidiram continuar estudando, elas decidiram continuar crescendo, decidiram continuar fazendo e sempre na consistência. Não, eu vou fazer que vai dar certo. É exatamente isso. Eu passei, assim, por muitos convidados aqui também e eu sinto exatamente isso. Até o Carioca falou uma coisa bem nesse sentido na semana passada no MCast, que é a necessidade. Cara, é a necessidade que você tem ali. Cada um tem a sua necessidade. A dele, na época, foi financeira. A sua, um problema familiar. Cada um tem a sua. E aí, nesse momento difícil, nesse momento de necessidade, você pode fazer 2 coisas. Ou você se entrega, muitas pessoas se entregam, porque realmente é difícil. Muitas situações você não tem como julgar a pessoa pela dificuldade que é, mas as pessoas que conseguem se firmar como base, ou às vezes tem alguém para se apoiar também, e continuam lutando, essa pessoa ela cresce pra caramba. Sim. Pra caramba. Não tem, você falou aqui, e vieram vários convidados, a Andréa Holanda veio aqui, é uma história incrível, incrível da Andréa. Ela chegou a perder uma bebê, morava numa dificuldade bem difícil financeira com o marido, e hoje tá também no mercado financeiro, tá no Bradesco agora, como especialista em investimentos. E a dificuldade faz da pessoa ter mais essa vontade, mais essa dedicação. Acho que deixa de ser um sonho e passa a ser um objetivo, né? Sim. Eu falo muito sobre isso também. Vira um propósito e muda a vida, né?
muda. É aquilo que a gente lê, é clichê, mas se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. E parece uma frase só do Instagram, Aham. que engaja, mas é a realidade. A gente, claro, cada um vai ter a sua particularidade, um vai ser problema financeiro, um vai ser familiar, cada um vai ter o seu momento, só que se a gente esperar o momento perfeito para estudar, para uma certificação, porque se eu não tô feliz onde eu tô, uma coisa eu tenho certeza que eu preciso fazer alguma coisa. Exatamente. Mas às vezes a gente não enxerga. E eu entendo isso, porque quando a gente tá ali dentro da agência, naquele mundo pressionado, sendo cobrado de seguro, que isso é inegociável, você não tá enxergando nada. Você não tá vendo. Então, até esse processo do coaching me ajudou muito nesse sentido, porque eu comecei a me ver fora e falei, nossa, mas como eu me encontro nessa situação e não tô fazendo Você sai nada? da caixa, né? Dali do quadradinho e você, opa, meu Deus. Sim, eu saí do meu quadradinho, eu já estava ali numa situação que eu queria mudar, não sabia o que fazer, Aham. mas por onde eu tenho que começar, entendendo o que eu quero mudar. E aí você tem que procurar. Às vezes você vai ter que desembolsar dinheiro, às vezes você vai ter que investir em você, e nem sempre o banco vai arcar com esse investimento. Nem sempre você vai conseguir um reembolso. Não é todo banco que vai, né, te reembolsar qualquer tipo de curso, de pós-graduação. Eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz na FGV e eu paguei a minha pós-graduação. Eu não consegui bolsa na época, porque não tem para todo mundo. Sim, não é liberado assim. Mas o que que eu pensei na minha cabeça? Poxa, eu preciso me diferenciar das outras pessoas. Eu preciso pensar no meu futuro e eu tenho que aproveitar agora, o que eu tenho condições de fazer. Então eu fiz lá em 2013 a pós-graduação. Eu fui escolhendo por onde eu achei que naquele momento, com o meu conhecimento, seria o melhor para mim. Mas só você sentar, reclamar que não tá bom, que tá sendo cobrado e não fazer nada, ou só esperar que o banco faça para você, é muito fácil. Então você precisa às vezes se sacrificar. E a gente tem que escolher se a gente quer realmente fazer alguma coisa ou não. Então você tem que traçar o caminho que você quer. E você falou de sobre propósito. Eu até dei, semana retrasada, eu dei um pontapé de partida. Não sei se você sabe, Bruno. Sina Banco agora tem um podcast só no Spotify. Eu vou lá, Caramba, pego o microfone, gravo, quer dizer, legal. escrevo um texto. Aham. E eu falei exatamente o que você falou, essa frase clichê de Instagram. Quem não tem propósito, né, não chega a lugar nenhum. Sim. E quem não se planeja, acaba aceitando o que a vida lhe dá, né? Não tenho o que reclamar. Aí vai reclamar, puxa, mas por que que tá assim? Olha lá a Paula. Puxa, a Paula nos seus sábados, que você tava na praia, tava viajando, tava passeando, a Paula tava estudando, passando CEA, tava acreditando na carreira. E, ô Vitor, até lembrando, a gente precisa cortar a live para criar mais um Spotify a live de hoje, que eu fiz com o Jorge, tá? Vai virar mais um conteúdo. E ô Bruno, na época que tanto você como a Paula começaram a dar esse pontapé de partida pro CEA, começaram a falar, puxa, não sabia que existia. Essa informação não era tão difundida. Que eu lembro que, poxa, trabalhar com especialista, como a Paula falou, por ser coisa de outro mundo, e hoje tá aqui. Você vê Sim. um Bruno falando o tempo todo, você vê o Madruga às vezes dando um espetáculo, o Ronaldo fala o tempo todo, é Fábio. Então você tem múltiplos canais ainda dos outros players do mercado falando, mas eu ainda vejo muita gente que, tipo, às vezes me pergunta, Madruga, eu quero ir pro Ion, o que que eu faço? Madruga, eu não sei o que eu quero fazer na carreira. Muita gente perdido. E Sim. aí eu mostro a importância que o Bruno tem no canal dele, a importância que quando você decidir fazer o seu conteúdo, vai ter na vida das pessoas. Falei lá que normalmente santo não faz milagre em casa, então a galera vai criticar, vai falar que é É. Vai rir de blogueirinha, você, vai vai falar, ah lá, o rir. chato, que só fala de investimento, Ixi, agora ela acha que é alguém. acha Mas, que é blogueira. mas vai ter uma moça lá do Ceará, uma moça lá do sul, que vai, caramba, eu gosto do jeito que ela fala. Eu gosto do conteúdo. E são mensagens que eu recebo. O Bruno recebe várias também. De, cara, como que você me ajudou? Puxa, o curso que você fez lá no YouTube, CPA 10 completo, gratuito. Sim. Um monte de gente já me falou, puxa, eu passei na explicação e foi com o Bruno. Live, conteúdo que eu compartilho seu, as pessoas sempre comentam. É muito completo. Então, acho que a gente tem uma importância.
você como hoje mentora no PAP, o Bruno como conteudista aqui, Madruga na página, acho que a gente tem uma importância, a gente tem uma responsabilidade de sempre abrir esse mercado. Porque imagina, hoje você tá como lá no no escritório, amanhã você é supervisora. De repente, hoje a gente tá soltando conteúdo de um cara que vai trabalhar com você, vai ser seu funcionário. Que vai ser um cara fora da curva e ele só é porque ouviu o Bruno falando. Puxa, eu posso tirar o Sim. CE e virar especialista. E aí você muda. Não só ele te ajuda, é uma pessoa boa para sua equipe, mas ele muda a situação da família dele, ele muda a realidade. Em vez de ser um cara frustrado em outro lugar, ele tá feliz porque ele te escutou. Exatamente. E o conteúdo hoje tá muito fácil na internet, porque evoluiu muito. Sim. Lá em 2019, a gente não via ninguém falando Não sobre tinha. especialista em investimentos. Não tinha. Só a única coisa que eu lia era que ia ser uma carreira que teria muita oportunidade. Sim. Mas quando, como, por quê, não Posso, sabia. posso ser sincero? Todo mundo vendia assim. Jesus salva e a certificação também. Não era Mais ou assim? menos isso. A certificação que vai salvar você e vai te levar pro céu. E Isso de aí? você passar na certificação e receber ligações, Era uma não, promessa. você não falou assim que, era meio assim. Não era assim. Era bem Era a assim. promessa. Era a promessa. É muito Todo legal mundo vai lembrar querer te disso. Aham. contratar. Quando eu fiquei esperando alguém querer me contratar, eu falei, gente, alguma coisa tá errada. Deu um mês que eu tenho CEA e ninguém tá querendo me contratar? Como assim? Como pode Eu fiquei isso? 6 meses esperando. 6 meses que assim, sabe quando você coloca o currículo e já volta automático, o robô falando, não, aqui não, amigão. Sim, Dá uma segurada. Aqui não. Eu falava, caramba, como assim? Eu conversei com várias pessoas no LinkedIn e falaram que, era passar no CEA e alguém ia vir me buscar em Piracicaba. Nossa senhora, ia chover dinheiro. E não é assim. As pessoas exatamente. venderam uma ilusão muito grande. Não. E é duro porque você mexe com muito sonho das pessoas, o Opa. objetivo das pessoas. Assim, eu longe, graças a Deus, de ficar tão mal a ponto de entrar numa depressão, mas, pô, você passa uma certificação CEA em Piracicaba, que ninguém tinha nem CPA 20. De repente, um cara passou na certificação CEA, é caixa, já brilha o olho de todo mundo, muitos com inveja, tudo bem. Mas aí passa 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, nada, e eu com aquilo na cabeça. Caramba, todo mundo que Exatamente. passa na certificação CEA já tem oportunidade de primeira, porque aquele cara falou, por que comigo não? Sou Será que eu um sou merda, ruim? sou um Será derrotado. que Sim. não é Vira, pra mim? vira chacota. Imagina a É, galera que criticava e tinha inveja. Ih, olha lá, tirou. A gente falou que isso aí não servia pra nada. É. exatamente E isso. eu ainda peguei a fase da pandemia, porque 19. foi final de 19, foi praticamente em cima do Natal. Aí eu pensei, não, é porque é Natal. Né? Foi igual a Simone. Então é Natal, Ano Novo também. Ano que vem, depois do Carnaval, com certeza eu tô trabalhando, vai dar certo. E daqui a pouco, E em março, tome né, os chineses. aconteceu o estouro ali da pandemia e eu tive todos os processos seletivos que eu estava participando congelados, sem previsão nenhuma, né? Então eu programei assim, nos meus planos, poxa, eu ia ficar aquele período ali, até que eu quis fazer um ano um pouco sabático, né? Que eu tive as minhas questões pessoais, eu precisava ali voltar para a terra que a gente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a sua mãe falece, parece que uma parte de você vai junto. Essa foi a sensação que eu tive. Sim. E eu sabia que eu ia precisar de um tempo para absorver aquilo, mas também que não poderia ser um tempo muito longo, porque todo mundo precisa trabalhar. Por mais que você tenha uma reserva, É. isso tem um período limitado, Sim. né? E aí eu comecei, não, eu preciso vestir o cropped e reagir, né? Eu preciso reagir, vamos lá, eu tô aqui, eu preciso trabalhar. E aí, vamos, prova, prova. E o tempo passando, e eu esperando esse emprego que eu ia super conseguir muito rápido. Mas não aconteceu. Então, assim, veio a pandemia e eu fiquei praticamente 8 meses a mais do que era esperado que eu ficasse em casa. E chega uma hora que você fica ali, igual o Bruno falou, desesperado. Você fala, cara, não é pra mim, eu sou ruim, eu não sei nada, eu não vou conseguir. Viajei nas ideias. Não, eu achei que, nossa, ia dar super certo e de repente, e não foi dessa forma, né? Não é como a gente planeja, porque não tem cenário perfeito. Então sempre vai ter uma coisa pra te desanimar,
E aí, não, mas você tem que insistir. E aí passei ali a pandemia, mas eu poderia ter ficado ali, né? Ah, não vou assistir aula, não, não vai dar certo. Eu não, vou assistir, porque a hora que eu tiver uma oportunidade, isso aqui vai passar, eu vou conseguir uma vaga, eu Eu vou vou estar conseguir uma pronta. vaga, eu vou estar pronta. Uma coisa que eu até cheguei a participar foi de uma amiga minha ganhou ali umas sessões com uma profissional que ela simulava entrevistas, era tipo uma mentoria, né? Aham. E ela ganhou, mas ela já tinha contratado. Então, essa pessoa fez um sorteio na página, ela me indicou. É uma profissional ótima, a professora Lourdes, Ai, que legal. sensacional. E eu falei pra ela: olha, a minha dor é entrevista. Eu quero me preparar, porque quando eu tiver uma entrevista, eu quero entrar. Eu quero Sim. entrar. E aí foi quando eu entrei na Guide. Então, foi até nesse processo que eu tava fazendo isso, porque eu falei, eu preciso trabalhar os meus gaps enquanto eu não estou trabalhando ainda, eu preciso conseguir um emprego e eu quero como especialista, eu não quero voltar a ser Sim. gerente. Eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes na agência. Sim. E isso é uma dor que muitas pessoas têm, né? E aí, entrei na Guide como analista de relacionamento. Isso, que mês de 2019? Foi em 2020. Ah, Já 20 com o já. CEA. Já com o CEA, foi no período da pandemia que os processos estavam voltando. Então, Ah, eu saí sim. do Santander em janeiro de 2019, só fui me recolocar praticamente no fim de 2020, em outubro de 2020. Caramba, bastante Caramba. tempo. Foi bastante tempo. Então, imagina só o mindset de uma pessoa que tá ali. E eu falei: não, eu vou trabalhar com investimento. Eu vou trabalhar com investimento. Eu vou trabalhar com investimento, porque é o que eu gosto. Sim. E eu não pude desenvolver isso lá atrás porque eu não tive orientação, mas é isso que eu quero fazer. E eu quero conseguir e eu vou focar nisso. E aí foi quando entrei como analista de relacionamento na Guide. Uhum. Então, lá não era agente autônomo. A Guide é uma corretora de valores. Nem todo mundo conhece que ela por nome, né? O pessoal conhece mais XP. Mas eu entrei ali como analista e no meu papel eu tinha ali clientes, eu tinha uma carteira de clientes da corretora com patrimônio para assessorar. Então eu montava a carteira, mas também atendia dúvidas. Ah, tô comprando uma ação, não tô conseguindo, minha ordem não vai, home broker tá travado, tudo era comigo. Tudo a pessoa ligava para mim. Meu, te deu uma bagagem, então. Não, foi assim absurdo. Tinha uma Absurdo. visibilidade maior do que um bancão? Ou perante os olhos das pessoas, você fala, ou em conhecimento? Por exemplo, os diretores, o CEO, os grandes da Guide tinham mais proximidade com você ou ainda não? Como a gente ficou home office, eu não tive muito contato, Entendi. né, com o pessoal, porque a gente trabalhou remoto, pegou notebook e foi trabalhar em casa. Sim. Eu não cheguei a pegar a fase ali de escritório, mas, por exemplo, os meus líderes, eles eram pessoas muito próximas, Legal. inclusive a minha mentora, master da minha vida, a Maíra, minha líder lá da época. Um beijo pra você, Maíra. Ela foi a pessoa que pegou na minha mão, de verdade. E assim, tinha dias que eu trabalhava até as 9 da noite. Lá a gente não batia ponto. Sim. Sim. Mas eu falei, eu quero aprender. Porque a prática, na teoria eu sei, agora eu tenho que aprender a prática na prática. Prática É. da prática. E o cliente não espera, né? O cliente, ele tá na linha com você, ele tá precisando de alguma coisa, e era coisa assim, gente, meu Deus, como que ele vai comprar uma ação? O que que aconteceu com esse cadastro que a ordem não vai? E a pessoa na linha, olha, o preço, eu vou perder meu preço médio, tá acontecendo isso, o preço da ação tá subindo, tá caindo. E o meu primeiro atendimento, eu lembro que foi um caso caótico desse tipo. Eu Caramba. quero comprar e não tô conseguindo. Que vocês são culpados, que o sistema. Enfim, né? Coisas do dia a dia. Mas foi uma bagagem, assim, maravilhosa. Eu amei trabalhar lá. Foi uma experiência que, talvez se eu não tivesse passado ali, eu não estaria hoje no Ion. E aí vale até um ponto. Você roeu o osso, né? Totalmente. E, e Totalmente. tem muita gente que não tem essa visão. Puxa, vai começar, tem que roer o osso. Tem que pegar, opa, pera aí, não vou começar no filé mignon. Vou começar ali na empresa, puxa, eu não sei o sistema, eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, o cliente tá pedindo, puxa, que sufoco danado. Vou desistir.
Não, vai Não. amanhã pôr a cara pra bater de novo. Vou amanhã botar a cara pra bater de novo. Vou de novo, até que você. Puxa, agora eu tô dominando. O cliente vai É. pedir isso de novo, eu já sei como funciona. Eu lembro quando eu entrei no Itaú, e o Bruno deve ter passado por isso de novo também. Meu, o banco não treina você pra nada. E aí ele se senta. Eu lembro que eu sentei lá, atende aí. Puxa, eu lembro que abri a conta, tudo errado. Ah, mas tem que colocar. Aí vinha a menina lá, que era responsável ali pelo cargo do varejo, né? Mas você colocou aqui errado, ele tem. Como que ele vai declarar a renda? Você pegou o. Ah, não. Mas precisa. Ah, mas ninguém me explicou. Então eu fazia tudo errado, mas uma coisa que eu lembro que eu fazia. Eu anotava as coisas no computador e eu fazia cara tipo, eu sei. Então o cliente sentava assim, eu preciso cadastrar uma procuração. Eita, procuração. Eu não sabia nem que era procuração. É. E aí eu sentava, tá bom. Deixa eu entrar aqui no sistema para poder fazer o cadastro. Dá seus documentos, por favor. Aí ele me deu a procuração. Falei, nossa, isso é uma procuração? E aí eu sentava, começava a procurar na intranet, Bruno. Como que faz? É, lá Clique em nas tal lugar. normas, né, no passo a passo. E aí eu fazia cara de durão, não, eu sei o que eu tô fazendo. E aí quando chegava um ponto, puxa, a intranet eu não tô pegando. Aí vem o suor, começa a escorrer. Mas é a parte de você aprender, de seu autodesenvolvimento. Eu sempre não gostava de ir perguntar tanto, não sei se eu tava errado, mas eu queria, não, deixa eu ver como que faz primeiro. E aí, se chegar no ponto que eu não sei, eu ia lá, Bruno, cara, eu tentei, mas não consegui. Como que eu faço? Aí vinha um colega, me ensinava e ajudava. E, e é legal porque o tempo todo você teve um mindset de querer vencer. Sim, eu quero aprender, eu vou conseguir, vai dar certo. Às vezes, é lógico, todo mundo fraqueja. Você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. É, Não, eu você tô pensando que eu chora. vou, mas eu não vou. Eu chorava. Tinha dia que eu olhava assim, o cliente me pediu uma coisa, eu falava, meu Deus, o que que eu vou responder? E home office, assim, quando a gente tá na agência, tem alguém na mesa do lado. Tem alguém sentado, ou se você tá no call center, você tá de carona com alguém, você tá ouvindo a pessoa conversar. Ali era eu e o computador. E mais ninguém. No home office é mais. Eu, o sistema, o cliente e eu socorro, gente, por favor. E aí, por isso que eu até, né, falo que a Maíra foi a minha super, hiper, master Maíra mentora. Lima. Maíra Então Lima. agora arquivo confidencial. Maravilhosa. Opa! Por aqui, ó. Já pode mandar um beijo pra ela, porque ela mandou assim, ó. Mérito todo seu, realmente quis aprender tudo que podia. Muito orgulho de acompanhar sua jornada. E um coração. Ai, obrigada, maravilhosa. É muito Ela bom aparecer no realmente- telão aqui agora um depoimento dela. Tipo, vou falar pro Fábio. Ela foi, gente, assim, uma ideia boa. fundamental. Gostei. Ela pegou ali na minha mão e vamos montar aqui a carteira. Me ajudou, foi super compreensiva, porque no home office a gente já tem aquela barreira, ninguém nunca tinha passado por uma situação Aham. como essa. Os meus colegas também compartilhavam, os colegas novos, da mesma dor de, Aham. nossa, imagina só, coitada, gente, imagina um monte de gente chamando ela. Entendeu? E assim, todo mundo com cliente, todo mundo querendo fazer o melhor. E às vezes, só que tem um momento que você fala, não, calma, vai dar certo, respira. Posso te retornar? E aí é onde a gente usa aquele nosso vou contornar a situação, vou pedir um instante. Sim. Isso também foi uma vantagem do home office, né, gente? Usar o Google, uma coisa que você não sabe, mas você já ouviu falar, não lembra? Coloca lá no Google, lê pra você dar aquela lembrada. Sim. O poder de. Deixa eu me virar aqui. Sim, é o se vira nos 30, Sim. né? Você se virar e dá tudo certo e depois ainda o cliente te elogiar. Nossa, isso não tem preço. Você não sabe o tanto que você suou ali, né? Pra fazer Pra acontecer. fazer dar certo. Né? Mas e assim foram indo os dias e isso realmente fez muita diferença. Foi quando eu recebi uma ligação inesperada lá do Itaú. Nem tinha, assim, ido lá me inscrever, algo do tipo. Eles viram, Paula, me ligaram e foi uma situação bem maluca, porque eu tava ligando lá na central pra fazer outra coisa, caiu a linha e uma pessoa me ligou de um celular e falou que era do Itaú. Eu falei, é bandido. É bandido. Estão querendo clonar meu número. Isso daqui é alguma pegadinha. Não, não, é aqui do RH. Eu olhei. Falei assim, não, mas 6 horas da tarde.
6h30, do RH, do Já, o Itaú. RH já tinha ido embora, já. De um número de celular. Falei, é bandido de verdade. Bandido com força. Bandido com força. E aí, não, que eu tenho uma vaga aqui. Eu falei, olha, eu já tô trabalhando, muito obrigada, não tenho interesse em ser gerente, né? Eu vi aqui no seu LinkedIn que você trabalha na Guide. Não é pra ser gerente, não. A gente queria te convidar aqui para participar do processo seletivo da área de investimentos. Eu falei, opa. É, Esse bandido até que é legal. Aí eu falei, bom, então eu acho que não é bandido, mas vamos lá, vamos deixar ele falar. Aí ele, não, me passa seu e-mail, me passa o seu CPF. Falei, opa, tá pedindo meu CPF, é bandido. Ele deve ter visto que clonou meu computador e viu alguma coisa aqui e tá querendo, né, me fazer eu cair aí na pegadinha de algum jeito. Mas brincadeiras à parte, foi uma coisa super inesperada, não estava programado, jamais na minha vida eu estava mega feliz lá, mas eu falei, cara, o cavalo tá passando encilhado, esse é meu momento, eu vou montar em cima. Eu esperei muito tempo por esse dia e agora vai. Com vou certeza. pegar meu chapéu e tô... E E aí como eu que foi o fui. processo seletivo? Porque acredito que foi bem no começo do Ion, né? Foi bem no Pela época que você começo. tá contando assim. E isso foi quando eles tinham feito um projeto piloto já, e aí esse piloto deu certo e eles resolveram expandir, né? Então, o meu escritório é um dos primeiros escritórios do Ion, que eu atuo, fica ali na Paulista, a gente fica num prédio lindo, maravilhoso lá. Então, assim, essa era uma dinâmica em grupo, né? A gente fez ali montagem de carteira, case, foi tudo bem inicial. Demorou um pouquinho para tudo começar, porque eles falaram: olha, até todo mundo tirar notebook, foi muita gente contratada. Muitas pessoas migraram já que eram funcionários, muitas pessoas de outras áreas, gerentes, e outras áreas tiveram oportunidades também de participar. E isso foi muito bacana. A minoria é externo. Então, assim, a maioria foi ali do banco, realmente. E mais ou menos aí um mês e pouquinho para começar o treinamento, e foi um super treinamento. Então, assim, enquanto no banco a gente tem que sentar com o amigo e fazer do limão uma limonada sim. e anotar tudo, porque se você perguntar de novo, o amigo já cansou de falar, tá te olhando feio. Foi um treinamento muito bacana, que falou assim de tudo: produto, atendimento, o foco no cliente, a metodologia ali de abordagem. Então, assim, foi realmente um dos primeiros escritórios, tudo do zero, tudo novo. E hoje aí já tem 1 ano de operação, então já evoluiu muito e tá cada dia melhor, expandindo aí pelo Brasil. E eu vejo que hoje a Ion a menina dos olhos do banco, né? Do Sim. momento. Não, com certeza. E aí eu queria fazer algumas perguntas um pouquinho mais detalhadas. Eu sei que você não pode ficar falando muita coisa, mas eu queria saber um pouquinho de estrutura hierárquica, que a galera me pergunta muito, não sei se pergunta pra você. Bastante também. Qual que é o primeiro cargo ali, depois se você evoluiu, para onde você pode ir, quais são as possibilidades? Eu já conversei com algumas pessoas que, puxa, você tá ali, você pode ir para não sei se tem um pleno ou especialista 1, especialista 2, pode ir pro private e aí muda a realidade. Conta um pouquinho pra gente essa linha de crescimento na carreira como especialista ali no IO, no Itaú. O nosso modelo é realmente como se fosse um escritório, Tá. né? Mais ou menos como se fosse um escritório de corretora, por exemplo, né? Eu não senti diferença em termos de produto e de plataforma da Guide para o Itaú, Sim. porque tem muito desse modelo realmente focado em investimentos e no que é melhor para o cliente. Então, ali o cargo inicial é o assessor, que pode ser uma pessoa que, se tiver um bom conhecimento, entra até com CPA 20, por Sim. exemplo. A maioria já tem CEA, e ali o assessor ele faz o apoio para a equipe, então, para os especialistas, que nós temos o MESA, que é o especialista 1, que já é um especialista pleno, que é o meu Legal. cargo, e tem o especialista sênior, que é o Ion GPAT, que seria o antigo gestão de patrimônio que o banco tinha, né, no modelo anterior. E existe também o Ion Private. Então, existem assessores que apoiam ali o pessoal do Ion Private, que são realmente os clientes ali meio pré-private. Aham. Porque a concorrência, às vezes o private de um banco não é o mesmo patrimônio de outro banco.
E aí o cliente quer uma pessoa mais dedicada, mais próxima, com mais disponibilidade. Sim. Então, dentro dessa estrutura, você pode ser desde assessor, que é o júnior, até o Ion Private, que seria o sênior ali, até acima do sênior, vamos dizer assim, Sim. né? E o próximo passo pode ser um líder de escritório. Para quem se identifica com gestão, é bem próximo ali, o líder do Ion Um cargo Private. praticamente paralelo ali. Você tem essa opção. Olha, eu quero ser um especialista em um private ou eu quero seguir para ser um líder. Então, você Sim. fica mais ou menos ali na mesma posição hierárquica. Muito legal. Bruno, tem mais pergunta aí? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Galera adorando aqui. A Grace comentando bastante. A Raquel aqui, ó. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, quando nós estávamos falando. Bandido bom é esse, né? Bom, não tem pergunta, mas tem um comentário muito legal da Grace aqui, falando sobre o LinkedIn. Porque quando você foi recrutada pelo Ion, foi justamente ele falando, olha, seu LinkedIn e tal. E eu sei que dentro do PAP tem um preparo total pro LinkedIn, porque quem está no mercado financeiro e quer seguir qualquer área e não está no LinkedIn, perde muito tempo. Eu demorei muito Sim. para ver isso também. Você cuidava do seu LinkedIn? Porque eu brinco muito que as pessoas têm que cuidar do LinkedIn como cuida do Instagram. Porque no Instagram Exatamente. é um amendoinzinho, nossa, olha só o amendoinzinho aqui. Ah, uma água, tô no laçu, olha laçu. Mas chega lá no LinkedIn, abandonado. Tá Informações abandonado. lá de 2017. Você demorou para ter isso também ou não? Demorei. Eu não sabia o que era LinkedIn antes de entrar no PAP. Aham. Então, assim, eu sabia que existia, mas Sim, eu não entendia para que ele servia. Parecia, assim, quando as pessoas falavam, é uma rede de emprego. Não, uma rede de emprego, mas como assim eu vou procurar emprego no LinkedIn, né? É um macaco da vida. Será que é uma nova Cato, porque tem LinkedIn Premium? Eu até cheguei a assinar, né, na época. E, assim, realmente cuidar do LinkedIn, e isso eu passo bastante para os mentorados, que é muito importante, né? Porque, assim, não é só aquela coisa que a gente falou lá no começo. Ah, eu trabalhei com você em 2010, nunca mais eu vou falar com você. Aí, quando o banco me mandar embora, eu vou... Oi, Paula, leva meu currículo lá no banco. sim. Então, assim, e não só para isso, mas o LinkedIn, ele é uma rede de relacionamento. Então, tem pessoas que pensam, igual eu achava, mas eu vou pôr uma pessoa desconhecida no meu LinkedIn, eu nem conheço, né? Mas o LinkedIn é para isso. Se fosse para os seus amigos, era Instagram, não era LinkedIn. Exatamente. Isso. E aí as pessoas de várias áreas, então se você está procurando uma recolocação, colocar o título correto, né, do cargo que você está buscando, que é a palavra-chave. Eu nem demorei para entender o que era a palavra-chave, foi o Ronaldo que me ensinou. Então, assim, a diferença que isso faz para você ser encontrado nas buscas, porque não adianta só você ir lá, cadastrar num link o teu currículo, quem vai olhar você é um robô. E se você não usar as palavras certas, o robô te elimina, ele não sabe quem você é. Mas se você interage, você faz um conteúdo que agrega, então eu incentivo bastante os mentorados a postar, por exemplo, informações simples que o meu cliente, por exemplo, não sabe o que é taxa Selic, não Sim, sabe o que é sim. inflação. E aí, se você começa a expandir a sua rede, adicionar as pessoas que você estão onde você gostaria de estar, na empresa que você gostaria de atuar. Quando elas verem uma vaga, elas vão curtir ou elas vão compartilhar. Então, nem tudo tá lá no vagas lá do LinkedIn. Às vezes é um link, é um gestor pedindo um currículo, me manda no inbox aqui. Então, tem oportunidade escondida aí também. Né? É muito importante lá no Fale Conosco, super, mas você tem que também buscar conexões. Às vezes você tem uma entrevista, eu pedi ajuda e as pessoas que mais me ajudaram nessa fase foram os desconhecidos. Lá no LinkedIn, eu mandava mensagem inbox. Olha, eu vou fazer uma entrevista na sua empresa, tudo bem? Meu nome é Paula, contava. Eu gostaria de saber se você poderia compartilhar alguma coisa comigo Que legal. da tua área A ou galera do se ajuda processo bastante. seletivo. Super. Sim. Se ajuda muito. Às vezes, e eu compartilho isso também, as pessoas que mais me ajudaram foram as desconhecidas. Não foi um conhecido, Paula, dá aqui seu currículo que eu vou te indicar. Não foi assim, não foi Sim. fácil. Então, essas pessoas
também me abraçaram. Ah, não, ó, aqui na minha área é assim, o processo seletivo aqui é assim, você precisa fazer isso, me dá aqui teu currículo que eu vou indicar. E eu fiz entrevista, realmente, uma eu passei, uma eu não passei. Então, assim, pessoas que nunca me viram na vida, mas elas compartilharam comigo, olha, realmente, Perfeito. a gente precisa ver seu currículo é super bom, não sei nem como que você tá fora do mercado. Eu fiz uma entrevista para o Sofisa para ser até a área de investimentos dessa pessoa que me indicou é terceirizada. Eu passei no processo e essa pessoa que eu gostaria de mandar um abraço também, o Marcos, que foi uma Que pessoa legal. que assim parou o que estava fazendo para me ajudar, me mandou áudio me ajudando a me preparar para a Uau, entrevista. que fantástico. E isso não é todo mundo que faz, porque o nosso tempo é caro. Com Muita certeza. gente lê lá, põe ok, valeu, manda um joia e ou nem te responde. Uhum. E essa pessoa realmente pegou lá e vou te ajudar. E aí deu certo, passei, porém eu já estava na Guide, já estava trabalhando super feliz, maravilhosa. Então eu falei, agradeci, Sim. mas depois que descongelou lá da pandemia. Então eu incentivo muito as pessoas da importância do networking e de agregar conteúdo também. Que aí tem um recrutador ali, você adiciona recrutadores, Sim. empresas, todo mundo. Olha que legal, olha, o Madruga escreve super bem. Deixa eu ver aqui o que que ele posta. Ele se expressa bem. Quem se Uhum. expressa bem escrevendo, provavelmente se expressa bem falando. Deixa eu ver como essa pessoa simplifica aqui isso para o cliente. E nas duas vezes, a guide foi muito legal, assim, porque eu vi a vaga. Falei, nossa, essa vaga é muito legal, eu vou me inscrever. Fui e mandei meu currículo e adicionei a recrutadora, que é a Bia. Beijo, Bia. Eu quero mandar beijo para todo mundo. E aí, no dia seguinte, ela aceitou a minha conexão e falou assim: eu tenho uma vaga que é a sua cara. Aí, quando ela me mandou, era a vaga que eu achei que era a minha cara. Eu falei, gente. E eu conversei ali com ela, mandei meu currículo, segui com o processo, passei no processo e entrei. Que E o legal. LinkedIn me aproximou daquela vaga, que talvez eu poderia ficar ali no limbo de um robô. Então, você ter a proximidade, chamar as pessoas, interagir, não a gente já tem, a gente tem que tentar o sim. Exatamente. O não, tá ali pra gente. E quando o Itaú também me ligou, ele falou: Ó, eu vi aqui no LinkedIn que você trabalha na Guide. Eles foram, né, provavelmente me acharam ali nas pesquisas e foram ver onde essa menina trabalha, o que que ela faz. O que que ela Então, já fez, né? o Claro. que que ela já fez? Então, o LinkedIn me deu a visibilidade, por mais que eu não tive contato com aquela pessoa, ela me viu lá, viu o meu conteúdo, se interessou de conversar comigo e me ligou, porque o meu telefone estava lá no sobre, né? E me ligou, então, assim, das duas maneiras, o LinkedIn foi fundamental. E a gente vê cada dia que passa. Como o LinkedIn tem feito diferença no mercado e tem gente que ainda não sabe, né? E até você comentou sobre. Você falou umas 3 vezes currículo. E aí na última você falou: Poxa, você tem um currículo muito bom, não sei como você ainda trabalha. Hoje, para você, como mentora do PAP, hoje que você já trabalhou na Guide e tá no IO, o que que seria para você um currículo, um conhecimento desenvolvido para o cara trabalhar no Ion, trabalhar numa Guide, trabalhar numa XP, trabalhar em algum concorrente aí. Principalmente, se você quer chegar na área de investimento, é você ali por exemplo, no sobre, né? Não é só você falar, olha, eu fiz a faculdade tal, hoje em dia não é mais assim, eu fiz PUC, eu tô dentro, eu fiz FGV, eu tô lá dentro. Não é mais igual era antigamente. Então, você falar das suas habilidades, as empresas, elas consideram bastante as habilidades. Claro, tem a parte técnica, Uhum. né? Então, assim, poxa, ela tem CEA, ela tem pós-graduação, ela trabalhou nas empresas XYZ, teve tal experiência. Então, o que que tá faltando para dar certo? Foi até isso que ele quis dizer. Nossa, mas assim, o que que tá faltando para dar certo? Era eu encontrar alguém que me ajudasse para eu virar uma especialista de verdade, Sim. porque a parte de diploma técnico a gente tem. E por isso a importância de trabalhar tanto a prática junto. E aí, então, assim, se informar sobre outras possibilidades. Dentro de corretora, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito e acham que só tem agente autônomo. É. Uhum. Não é assim. Existem cargos registrados. Eu fui uma pessoa registrada.
Então, claro, às vezes, uma coisa que eu percebo, as pessoas repelem as oportunidades pelo salário, elas pensam no hoje. Então, claro, você às vezes está há 10 anos no banco, você está ganhando um baita salário. O dia que você sair, não vai ser assim. A não ser que você realmente já saiu empregado para uma outra vaga, você não foi desligado. E as pessoas falam: ah, mas eu não vou para ganhar tanto, eu não vou para fazer isso. É você tá de coração aberto. Eu Sim. quero, eu vou chegar. Então, assim, competência técnica e a comportamental também, como você vai procurar desenvolver também o que você não sabe. Então, você tem que se vender. O LinkedIn ali, você tem que aparecer de alguma forma, afinal, tem milhares de usuários. Sim. E não é um lugar para você só deixar lá uma inscrição na vaga. Não é só atualizar o LinkedIn. Ah, Não, as informações estão atualizadas. Legal. Mas você gera legal. E conteúdo vou lá? ficar esperando alguém me ligar. É. Eu vou ficar o resto da minha vida. Porque não vão me ligar desse jeito. Mas se eu gerei um conteúdo, eu escrevi, eu interagi com os posts das pessoas, porque ele tem aquela questão do algoritmo. Sim. Eu comento, eu agrego quando um colega meu, e isso eu também acho legal no PAP. Os alunos trocam bastante entre si, um faz uma postagem, o outro comenta. Aí o outro replica, o outro compartilha, o outro curte. Que legal. E isso leva você a ter uma visibilidade. Uhum. Isso traz para você lá no seu feed, você tá nas primeiras ali, o recrutador tá procurando, ele também não quer perder Sim. tempo, só que às vezes a gente não tá trabalhando ferramenta corretamente. É bem isso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que não sabem o que gerar de conteúdo no LinkedIn. E aí, quando eu começo a falar, mas para você é fácil, você tá aí todo dia gerando conteúdo, cara. Não, todo mundo sabe falar sobre alguma coisa. Sim. Você tá inserido no mercado financeiro, você já tá dentro, tá em algum banco, ou não. Cara, tô vendendo colchão como eu vendi lá atrás. Mas se meu objetivo é ser especialista em investimentos, eu já tô estudando pra caramba pra isso. No mínimo, tô estudando pra certificação CE. Pega um tema da certificação. Um tema, taxa Selic, política monetária, qualquer coisa. Se você estudar por 15, 20 minutos esse tema, você consegue gerar um texto. Sim, Um texto. Amanhã é um outro texto. Não precisa ser coisa complicada, não é um complexa. Você artigo, né? precisa mostrar que você entende sobre o assunto, sabe conversar sobre o assunto, pronto. Porque faz diferença. A gente já viu cases e cases, o Ronaldo mostra direto pra gente, recrutadores que olharam a Paula e o Madruga. Cara, os dois têm CE, os dois trabalharam no Itaú, no Ion, tem experiência. Peraí, ô Madruga. Madruga não posta nada, só posta lá que vai com a Malu nas viagens e tal, legal. Olha só a Paula, caramba, a Paula todo dia gerando conteúdo, transbordando conteúdo. É a Paula, faz Sim. diferença. E não é um artigo acadêmico. Não, imagina. O que é inflação? A maioria, as pessoas pensam assim, mas lá na Aham. área de investimento você pega pessoas porque eles têm um poder aquisitivo, um valor investido, sei Sim, lá. Você vai pegar pessoas que entendem. Não, nem as sempre. pessoas, a minoria são as pessoas que têm um conhecimento mais avançado. Sim. São pessoas na poupança. Hoje mesmo eu tive um cliente que depois de quase um ano eu consegui tirar ele da Caramba. poupança. Então, assim, é você educar financeiramente. O nosso papel como especialista, e eu compartilho isso com os mentorados sempre. Olha, o nosso papel como especialista é levar a educação financeira. Nem todo mundo vai saber. Então, quando a gente for fazer uma atividade, você vai falar como se eu fosse o seu cliente, porque você precisa falar simples. As pessoas às vezes podem te repelir porque acham que você fala difícil. E Sim. o economês lá, Ah, o cliente não quer escutar. Ele quer escutar o que ele vai entender. O que que é inflação? Por que a taxa Selic subiu? Pequenas coisas que alguém vai ler, nossa, que legal, eu não sabia disso. E curtiu, comentou, compartilhou, enfim. E a pessoa vai pegando confiança, porque se você esperar alguém, igual eu falei lá do negócio dos amigos, né? Alguém te dá valor ou a situação perfeita. Não vai ter, então você tem que começar. O bom é que ninguém tá te olhando ali, né? Então exato. você escreve, posta. Fantástico. Paula, nossa, gostei muito desse papo. Acho que é enriquecedor. Mais uma vez entrando na linha de superação, de acreditar, de sonho, de propósito. Você se planejou para chegar onde você está? Você não chegou, puxa, caí no Will, o Will me ligou à toa. À toa nada, né? E eu queria que para aquela câmera ali você desse um recado para essa galera que quer trabalhar com investimentos.
repente para os seus mentorados, para galera que tá no PAP, ou galera que não tá em curso nenhum, tá aí, puxa, não sei o que fazer da carreira, que você desse uma mensagem para essa galera, para incentivar, para motivar eles a acreditar no propósito ou encontrar o propósito deles. Acho que o recado mais importante que eu posso dar é: você pode estar onde você quiser estar. Então, se você realmente tem vontade de atuar na área de investimento, se capacita, investe em você. Não espera, de repente, o banco fazer isso por você, que nem sempre isso acontece. Então, faz por você, pelo teu futuro. Porque amanhã você vai estar lá e você vai olhar para trás e vai falar: poxa, valeu a pena cada prova que eu paguei, cada curso que eu paguei. Porque é isso que eu vejo hoje. Então, para os meus mentorados, para o pessoal que não sabe aí o que fazer, por onde seguir, acredita que você vai conseguir sim. Pensar negativo não vai te levar onde você precisa. Então, investe em você que vai dar certo. Sensacional. Paulo, eu quero te agradecer por você ter dado esse tempo seu, né? Você falou, poxa, tempo é escasso, o tempo vale muita coisa. De você compartilhar um pouquinho da sua história, engajar e influenciar outras pessoas para o bem. Mostrar que se você quer, você precisa trabalhar, você precisa se dedicar. E se você fizer isso, você pode chegar lá. E essa simpatia que você tem, porque a gente já saí de uma outra live, já cheguei aqui, a gente já começou a bater um papo e você, puxa, eu tô nervosa e tal. Falei, que nada, você tá muito bem conversando. Parabenizar pelo seu sucesso e tenho certeza, com essa garra, com essa luz que você tem dentro de você, você vai muito mais longe e vai chegar onde você quiser chegar. Obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer, Bruno, Tamo junto. tampando aí a vaga do Fábio por Boa. enquanto. Eu já falei pro Fábio, já veio o Henrique, já veio o Bruno, a vaga dele aqui no time titular tá ameaçada. Vê uns caras dando umas pedaladas aqui, Opa, Henricão, eu. Veio o Bruno, jogador forte, jogador que vai pra cima. Agradecer o Vitão aí, que tá atrás das câmeras. Tá só o caramelo. Vitão chegou tarde de trabalho ontem. E é isso, galera. Você que tá assistindo aí, curta, comente. Se você engajou, você identificou com a história da Paula, identificou com esse podcast de outro, compartilha, manda para um amigo, tá? Se gerou valor para você, a gente vai ficar muito grato de você avaliar a gente, deixar um rating, compartilhar no seu Instagram aí para ajudar outras pessoas, tá bom? Vitão, no 3? 1, 2, 3 e